Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Você sabe, Nossa Macaé é aquele encontro que a gente tem sempre para falar do trabalho importante que é feito na nossa cidade, de gente que pesquisa, de gente que estuda e que contribui para a melhoria, para uma melhor qualidade de vida de todos nós, homens e mulheres, adultos, crianças e principalmente as nossas crianças, não é isso? Hoje eu vou falar com Letícia Maia. Ela é fonoaudióloga infantil e tem diversas especializações, principalmente na área da fonoaudiologia, dos distúrbios de fala, atua também nas questões da coordenação da fala, desenvolvimento, e estuda principalmente aqueles, vamos chamar de distúrbios, alterações neuropsíquicas que podem influenciar no bom desenvolvimento da fala de uma criança. Letícia, prazer te receber aqui no Nossa Macaé. Igualmente, muito obrigada. Uma honra estar aqui. Aqui a gente estava falando aqui fora do ar agora há pouco, eu dizia que a gente tem, aparenta ter um estouro, uma avalanche de notificações e a gente toma conhecimento de muitos casos desses distúrbios, quando na verdade o que a gente não tinha antes era uma ciência tão avançada que permitisse ter diagnósticos. Não se conheciam diagnósticos, não se conheciam esses distúrbios, mas eles sempre existiram, né? A gente considera que sim, e que hoje, com o avanço da tecnologia, né, com o aumento das informações, principalmente nas redes sociais, a gente vê que as pessoas têm mais acesso às informações, né? Uhum. E hoje a gente tem muitas famílias, muitos médicos, muitos terapeutas, né, que divulgam muito sobre os distúrbios, os transtornos, certo. E a gente consegue ter um acesso mais rápido. Então, as famílias que antes esperavam mais tempo, né, às vezes a criança chegava para um diagnóstico com 5 anos, hoje a criança com menos de 2 anos, ela já está entrando em terapia. Mas, por exemplo, você está falando de uma criança de 5 anos, mas eu vou até um pouco mais longe. 40 anos atrás, por exemplo, não se tinha diagnóstico de nada praticamente. Sim. Uhum. Até o autismo era algo muito distante do conhecimento geral, né? Sim. E a gente precisa considerar as pesquisas, né? As pesquisas atuais também, elas trazem uma informação um pouco mais assertiva, né? E a divulgação também. Acho que um contexto, né, geral a gente precisa considerar para que essa informação chegue mais rápido também hoje para as pessoas, né? O que não acontecia antes. Certo. Quando você, como profissional, recebe uma mãe acompanhado lá de uma criança, de um filho, para fazer um diagnóstico, é mais fácil diagnosticar e é mais fácil tratar uma criança ali na primeira infância ou um pré-adolescente que já interage suficientemente contigo? Sem dúvida, mas a gente considera que quanto mais cedo a criança chega, mais fácil vai ser o desenvolvimento, não mais fácil, né, mas melhor vai ser o desenvolvimento dela. Por isso que é importante a gente detectar sinais precocemente, porque até pensando na janela do desenvolvimento e na neuroplasticidade. Então, quanto mais cedo a criança chega, melhor vai ser para as conexões cerebrais, né, se desenvolverem com uma maior facilidade. E a gente vê que isso realmente, quando a gente pega as crianças maiores que chegam para a gente depois de 4, 5 anos, a gente vê que tem uma dificuldade maior de alcançar algumas metas, que elas alcançam na maioria das vezes, mas que se elas tivessem chegado mais cedo, o desenvolvimento dela seria melhor, porque elas já perderam esse tempo, né? Mesmo ela interagindo e te entendendo com mais facilidade do que uma criança menor. Sim.
porque outras habilidades não foram desenvolvidas, que elas poderiam ter sido desenvolvidas mais cedo. Hoje, na tua atuação regular, ambulatorial, no consultório, o que é que mais chega para você? Assim, tem um campeão de incidência? Olha, hoje, né, na clínica, eu tenho uma clínica multidisciplinar, e o que a gente mais recebe hoje, pensando em infância, são crianças que chegam por volta, né, de 1 ano e meio, 2 anos, com atraso na fala e na linguagem. Então, são crianças que não falam, né? Com 2 anos a gente já espera que uma criança já construa frases simples, né? Que ela já demonstre a comunicação de uma forma mais intencional. Então, a gente vê muitas crianças que chegam com esse diagnóstico, né, de atraso, muito para investigação de autismo. Mas nem sempre, nem tudo é autismo, né? Hoje existe esse boom aí do autismo, mas a gente tem outros transtornos, principalmente relacionados à linguagem, que trazem um atraso nessa fala também. Então, de maneira geral, a gente tem muitas crianças que chegam mais por uma busca por um diagnóstico de autismo, mas quando a gente vê, não é só autismo, né? Às vezes são alterações genéticas, que têm alterações de linguagem, que correlacionam com alguma síndrome, são transtornos de linguagem especificamente, e não necessariamente autismo, mas a busca maior hoje, pensando em crianças pequenas, está muito relacionada ao TEA. Que é as pessoas, então você diria que as pessoas já chegam no consultório já convictas de que o caso é de autismo? Ou elas chegam já, eu vi na internet, né? Tem muito... Dr. Google. Eu vi na internet que tem esses sinais, então, mas é raro chegar uma família com criança nessa idade que ela está vindo por ela mesma. Então, quando a gente recebe uma mãe, né, uma família que vem por ela mesma, eu estou achando que meu filho está atrasado, geralmente é porque ela foi nas redes sociais ou ela conversou com outras mães e aí ela identificou alguns sinais da criança dela e aí ela busca por uma informação, ou porque ela está na escola e a escola encaminhou para avaliação para poder entender por que aquela criança não fala, por exemplo. Certo. Mas as que chegam muitas vezes, que vêm pelo neurologista ou que vêm pela escola ou por outro profissional, já chegam com uma hipótese diagnóstica de que pode ser autismo. Certo. Pelo que você está falando, essa percepção da mãe, do pai, da família, de um modo geral, ela é muito importante, pode ser muito determinante para o sucesso no tratamento. Sem dúvida. Que sinais essa família deve ficar atenta? Quais acontecimentos, quais ocorrências devem ser um fator para despertar na família uma coisa de eu preciso ver isso? O que é mais perceptível que mesmo uma mãe de primeira viagem, por exemplo, pode olhar e sacar que ali precisa de atenção? Muitas vezes, o que a gente geralmente vê são mães que têm o sexto sentido ali muito aguçado, né? E elas já vêm muito com esse discurso, mas eu achava que tinha alguma coisa, mas meu marido achava que era da minha cabeça. Ou então, eu fui no pediatra, o pediatra falou que era para esperar, isso acontece muito ainda. E o que a gente vê? São crianças que geralmente estão com atraso nos marcos do desenvolvimento. Então, a gente tem os marcos, né? O que a gente esperar, tanto para a linguagem, tanto para a fala, quanto para as questões motoras e emocionais. De 0 a 6 meses Isso. e de 6 Então, de 6 a 12. Isso aí. Então, se é uma criança que está lá entre 0 e 1 ano, e a comunicação dela ainda não acontece por uma vocalização, por um gesto com a mão, por um olhar, né? Se é uma criança que não sorri, é uma criança que traz pouca resposta quando ela tem uma intervenção ali direta do cuidador. Não responde a um estímulo mais. Não responde a um estímulo, é uma criança que olha para o lado quando você está chamando, que não tem atenção auditiva. Então, existem marcos para a gente poder desenvolver essas habilidades, né? Ver se a criança desenvolveu essas habilidades. E aí, muitas vezes, o que acontece? A família, né, espera chegar, que essa criança faça 2 anos, porque vai ganhar, porque meu pai era assim, porque o avô era assim. Então, o que a gente fala tá fora do que é esperado dentro dos marcos do desenvolvimento, não custa você procurar uma avaliação.
Porque quanto mais cedo essa criança tiver intervenção, melhor vai ser para o desenvolvimento dela, pensando lá na frente. Uhum. Eu sou de um tempo, eu vou entregar a minha idade, mas tudo bem. Eu sou de um tempo que tinha uma crendice popular, quando a criança demorava a falar, o pessoal dizia assim, não, isso não é nada não, vou esperar chegar janeiro, me dá a água de chuva de janeiro, a primeira chuva de janeiro. Você já deve ter ouvido falar nisso. Com certeza. Você já ouviu falar nisso. Você é mineira, né? Sou. Você é mineira, pelo sotaque deu para ver que você é mineira. Do interior ou da capital? Sou da capital, de BH. Da capital. Mas teve contato com essas sim, crendices todas do interior, né? Que é muito do interior. Eu não sou do interior, eu sou do Rio de Janeiro, mas do subúrbio do Rio de Janeiro, muito agarrado a crendices também. O subúrbio sempre foi muito agarrado a crendices, na minha época de criança mais ainda. E isso era um fato muito comum. Era a água da chuva de janeiro na casca do ovo. E que a criança desembestava a falar. Crendices à parte, eu fico imaginando, eu lembrei disso por causa desse negócio que você falou, o pai era assim, o irmão mais velho era assim, não, com 2 anos. As pessoas ainda são muito agarradas a essas crenças mais populares, né, doutora? A gente precisa considerar que existem esses mitos, né? Principalmente quando vem de vó, né? De pessoas mais velhas. E das pessoas inquestionáveis, né? Que ninguém pode contrariar. Então tem isso. E a mãe, ela fica muito apegada a isso, muito porque, como assim um bebê de 6 meses está atrasado, né? Como assim um bebê de 1 ano vai apresentar alguma coisa? Para que eu vou levar no médico? Para que eu vou levar para uma avaliação? Mas essas crendices, elas só pioram no caso de procurar ajuda. Porque precisa ficar claro para as pessoas que o procurar ajuda não é, eu vou encontrar um diagnóstico para minha criança. Mas eu vou encontrar um caminho para eu estimular ela para que ela se desenvolva melhor do que ela está se desenvolvendo sozinha. Certo. Se tiver um diagnóstico, porque pode ser um atraso simples. Então, se tiver um diagnóstico, esse diagnóstico vai aparecer com um prognóstico melhor. Isso significa que, na medida que ela for trabalhando, for desenvolvendo, for sendo estimulada, as chances dela limpar essas dificuldades que ela tem hoje são maiores do que se ela ficar sem intervenção. Tudo pode ser revertido em tempo hábil. Depende muito da precocidade com que se busca a ajuda. Nem tudo. A gente tem que considerar questões, né? Genéticas, né? Tem, por exemplo, o autismo, ele já traz características desde o bebê. Hoje a gente já tem estudo que fala sobre isso. Mas o autismo não tem cura, né? Os transtornos de linguagem não tem cura. O que a gente tem é que a gente melhora o desenvolvimento e a gente tenta adaptar as dificuldades, né? Fazer adaptações ali no desenvolvimento da criança para que ela consiga ter maior funcionalidade na vida dela. Que ela consiga se comunicar, que ela consiga se fazer ser entendida, que ela consiga compartilhar coisas da vida dela, né? Que ela consiga viver em sociedade, que ela seja incluída. Mas quando a gente fala de atraso de linguagem, a gente consegue, se for um atraso, não caracterizar um transtorno, a gente consegue recuperar essas dificuldades, né? Você é uma profissional especializada no desenvolvimento da linguagem de crianças. Eu fico me perguntando, e pergunto para você, o quanto do comportamento da família, né, mãe, pai, das tias, das avós, enfim, que acham determinadas coisas que a criança faz bonitinhas, entre aspas, engraçadinhas, podem colaborar para a não detecção de um problema. Por exemplo, uma criança que tem a língua presa, uma criança que balbucia errado, né, que emite um som para uma palavra, que é muito comum das crianças simularem o som daquela palavra, é parte do processo de aprendizado dela, mas ela balbucia aquilo com uma fonética diferente. E as pessoas acham bonitinho. Né? Isso também contribui para atrasar o trabalho do profissional, não é? Sem dúvida também. Quando a gente fala de fala, a gente também tem coisas que a gente espera, né? Fonemas e sons que a gente espera que a criança já tenha dentro de um período do desenvolvimento. Então, a gente fala que até os 5 anos, essa aquisição fonética-fonológica da criança, ela já tem que ter adquirido. Então, com 5 anos, a gente espera que uma criança já fale todos os sons com perfeição. Então, a gente não espera, é uma criança com 3 anos que troca todos os fonemas. Na hora que ela vai falar, eu não entendo o que ela fala. Precisa avaliar. Aí, uma criança que está com 5 anos não fala o R.
aquele de barata, né? Sim, que geralmente sim. é o que é mais difícil da criança adquirir mesmo. Então, chegou nos 5 anos, ela ainda não fala só o R, precisa fazer uma avaliação. Por quê? Pode ser uma questão orgânica, pensando no freio da língua, pode ser uma questão de musculatura, e a gente precisa considerar que ela vai entrar no processo de alfabetização com 6 anos. Então, é importante que a fala dela esteja totalmente adquirida. Mas o fato das pessoas acharem bonitinho, ele fala balata, ele fala, né? Realmente afasta um pouco, né? Da gente conseguir chegar numa fala mais a criança completa. fala errado aí, a família, que bonitinho, parece o Cebolinha, né? E A gente aquilo fala, vai é bonitinho mesmo, mas... É bonitinho, mas tem que olhar isso aí. Bonitinho, mas a gente tem que olhar, porque a gente espera que a criança ganhe isso na medida em que ela vai se comunicando, que ela vai aprendendo, né? Que ela vai adquirindo linguagem. Então, que ela vai entendendo os conceitos, né? A fala dela vai fazendo uma construção a partir do que o cérebro dela também vai maturando. Mas se isso não acontece, não espera tanto. Para que vai esperar até os 5 anos se a gente pode esperar? Porque isso pode estar associado a outras alterações, não necessariamente só a fala. A gente falou bastante aqui de crianças, né? Bebês, primeira infância ali, mas eu queria falar um pouquinho da pré-adolescência e da adolescência e das questões também relacionadas à fala e ao desenvolvimento, além de outras questões. A clínica multidisciplinar que você toca, que você gerencia, além da fonoaudiologia, também tem um atendimento na psicomotricidade, psicologia, psicopedagogia, fisioterapia, acredito que fisioterapia da fala também. E aí eu lembro que os jovens nessa faixa ali da pré-adolescência e da adolescência, alguns têm sinais muito claros, embora muitos não diagnosticados, de ansiedade. E tem uma coisa também que é muito normalizada, que aquele jovem que fala muito acelerado e alguém diz assim, não, é porque ele pensa mais rápido do que fala, né? E não fala na velocidade em que pensa. Essa incidência também é muito grande nessa faixa etária, não é? Os adolescentes que a gente trabalha hoje, na verdade a gente está entrando mais nesse mundo adolescente agora, porque as crianças estão crescendo, né? E elas precisam você vem acompanhando a turminha, né? Exato, e elas estão entrando nessa fase de pré-adolescência. Então a gente está vendo uma transformação nas crianças. A gente vê muitas crianças hoje que têm principalmente alterações de ansiedade, uma fobia social, né? Uma alteração mais relacionada à comunicação, à relação, de uma maneira geral. Mas hoje o público que a gente tem é mais voltado para o desenvolvimento de crianças com autismo, com algumas síndromes, com dificuldades na fala, não necessariamente com questões só voltadas para questões emocionais. Estão relacionadas a outras coisas. Certo. Mas é um público que existe, né? Assim, que aparece, que a gente vê dentro de outros consultórios, muitas vezes só da psicologia. Mas quando a gente pensa numa clínica multidisciplinar, a gente está entendendo aquele sujeito com vários déficits, né, em várias áreas. Precisam ser trabalhados em pontos diferentes, né? Que são trabalhados em pontos diferentes, mas que precisam ser olhados de uma maneira única, para a gente conseguir tirar todas as potencialidades que aquele indivíduo tem. Certo. Mas ainda vou me pegar um pouquinho nessa coisa do adolescente, num outro sentido, como você é uma profissional psico também, e tem esse olhar e estuda isso. Quando a gente fala dessa ansiedade, você usou um outro termo sobre fobia. Fobia social, né? Fobia social. Está relacionado ao uso excessivo, à exposição excessiva à internet? De certa forma, você acha isso? Particularmente, Sim. O que eu vejo as pessoas hoje, de uma maneira geral, e aí eu falo até dos adultos também, né? Existe uma questão com as redes sociais, com a internet, né, com o celular ali, que faz com que a gente não enxergue o outro. Então, quando eu penso dentro da comunicação, a gente precisa pensar que a gente precisa se relacionar. Então, para eu me comunicar e para eu me relacionar, eu preciso de ter o outro correspondendo ao que eu estou trazendo. No mínimo, né? Então, quando eu estou com o celular ali, eu estou correspondendo comigo mesmo ali, né? Pode ser, eu estou ali no WhatsApp conversando com alguém, mas não é uma coisa que fazendo uma leitura da expressão facial do outro, entendendo o comportamento verbal, não verbal, né, que gesto que aquela pessoa está usando, a intensidade da voz, isso tudo diz sobre comunicação também. Então eu penso que assim, existe sim hoje um fator, mas isso é muito pessoal,
de que as pessoas estão se relacionando menos. É uma sensação de que as pessoas estão se relacionando menos por conta do uso das tecnologias. Sim, eu vejo uma influência bem grande dessa questão da internet no seguinte aspecto. Os canais, durante uma época eu comecei a olhar esses canais dedicados a jovens, eu comecei a olhar assim de maneira bem aleatória. Eu reparei uma coisa em comum, um traço em comum que depois eu vim a perceber nos jovens, eu andando na rua, eu parando nos lugares, eu indo à casa de amigos e eu via os filhos lá interagindo. Todo tipo de fala nesses canais, os apresentadores, eles são muito acelerados, eles falam muito rápido, quase que numa tentativa de serem entendidos só por aqueles que estão ligados neles. E, coincidentemente, eu comecei a perceber, talvez já acontecesse, eu é que não visse, eu comecei a perceber os jovens ao meu redor, 14, 15, 16 anos, também falando muito rápido, muito acelerado, uma coisa quase que atropelando, né? Ou seja, muito igual àquilo que eles consomem na internet. E eu, pelo menos, vejo isso com uma certa preocupação, quer dizer, é a internet ditando uma forma do comportamento desses jovens, até na maneira como eles falam, como eles interagem verbalmente com os outros. A gente pode considerar que aquele jovem, né, vendo aqueles vídeos, né, e acaba tirando aquilo como um modelo, né, então acaba usando isso como uma forma também, né, de comunicação, tem uma identificação, talvez com algum youtuber, né, com algum vídeo, alguma coisa assim específica, e acaba usando aquilo e não se conhecendo, né, não entendendo quem é ele, né, o que ele pode fazer, se esse youtuber, essa pessoa que ele está vendo é uma pessoa que traz uma influência positiva, né? Eu acho que são várias questões aí que tem que ser consideradas. Tem também a questão da aceitação do grupo, né? Sim. Para pertencer àquele grupo ali de amigos, ele tem que se parecer com eles. E isso inclui até falar igual eles falam. Exato. Também é um momento muito doido. E assim, eu acho que papais, mamães precisam ficar muito atentos a isso. Sem dúvida. Tem que ficar muito atento. Tem que ficar atento e entender o que eles estão vendo, né? Assim, não só os adolescentes, porque a gente vê hoje que crianças mais novas também têm os seus youtubers preferidos, né? A gente tem as crianças que... o celular virou babá eletrônica, que usam, né? Às vezes, ali, os vídeos como um meio de escape, né? E quando a gente vê, são crianças que estão trazendo vocabulário, né? Que estão trazendo... conversas muito baseadas em falas desses youtubers, né? É uma coisa que acontece. Também. Como é que é o nome da sua clínica? Chama Espaço Vivere, Desenvolvimento Infantil. Espaço Viver? Vivere. Viver. Vivere. Vivere, como se fosse italiano. Que diz sobre a vida. Vivere, Desenvolvimento Infantil. Isso. Aqui mesmo em Macaé. Aqui mesmo em Macaé, na Cancela Preta. Na Cancela Preta. Tá nas redes sociais? Tá. @espacovivere.macaé. @espacovivere.macaé. Você tem lá fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, psicopedagogia, fisioterapia, musicoterapia. E nutrição. Nutrição também? Também. Ou seja, é um espaço múltiplo, voltado basicamente para a criança e agora começando a atender também a pré-adolescência. Isso. Né? Muito bacana. Quem tiver interesse, conhecer, entra lá na rede social do Espaço Viver no Instagram. Está no Instagram, né? Instagram. Lá no Instagram. Toma contato com os profissionais, com os atendimentos. Você que tem uma criança que porventura detecta que alguma coisa precisa ser vista, eu acho que não dá para prescindir disso. Você pode precocemente resolver questões que vão fazer a diferença para essa criança para sempre. Está ali na Cancela Preta. Na Cancela Preta. Na Cancela Preta. Portanto, eu quero muito agradecer aqui a Letícia, que veio falar com a gente sobre esse assunto, que é um assunto importante. Letícia, parabéns aí pelo teu trabalho, parabéns pela clínica. Desculpa aqui pelo tumulto no começo, a gente demorou um pouquinho a começar a gravar, tivemos um ajuste técnico aqui meio em cima da hora para fazer,
Mas é isso, papais e mamães, fiquem atentos sempre, cuide da sua criança, cuide do desenvolvimento dela. Por mais que algo pareça bacaninho, ou bonitinho, ou engraçadinho, fica de olho, porque por trás dessa coisa aparentemente inofensiva, pode estar guardado ali um distúrbio que pode ser muito prejudicial no desenvolver dessa criança, né? E quando a gente pensa da fala, a gente que trabalha, eu que trabalho com a expressão oral, a fala é muito importante. A fala é muito importante. A questão uma fala ruim, uma fala não adequada, que é provocada por um problema, por exemplo, motor, uma questão qualquer, pode gerar um outro problema que é a inibição. Também, né? Pode acabar gerando inibição por uma autocensura dessa criança. Eu lembro que lá nos primórdios, eu tive colegas de escola, quarta série, que eram gagos e tinham uma enorme inibição, porque ele tinha medo da reação que teriam diante da fala dele, porque ele era gago. Numa época em que um gago falava, todo mundo ria. Ninguém entendia aquilo como um distúrbio involuntário. Sim. E também eu penso muito assim, Silvio, a fala, ela é o topo da pirâmide que a gente fala, né? Então, assim, quem tem dificuldades de fala acaba se esquivando de algum contexto, né? Acaba não se envolvendo com um medo de não ser compreendido também. Né? Sim. Por isso que a gente fala tanto da importância de estimular a comunicação independente da fala, quando tem, né, crianças e jovens com alterações de fala mesmo. Mas o mais importante eu preciso me comunicar. Né? Então, a criança precisa se comunicar. Nem tudo é sobre a fala. Ela pode se comunicar de outras formas, mas a fala também pode ser estimulada. A gente só não pode esperar que a fala aconteça sozinha se a gente já está vendo que tem uma questão ali que está dificultosa. Né? E aí precisa procurar ajuda. Aí tem que procurar ajuda na medida do possível. Né? Não espere e haja logo. Letícia Maia, fonoaudióloga, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Agradeço. Sucesso. Obrigada. E parabéns pelo trabalho. Obrigada, Silvia. É isso aí, gente. Nossa Macaé, você sabe, a gente sempre conversando aqui com pessoas que estão em Macaé, que fazem um trabalho diferenciado, que oferecem esse trabalho à sociedade macaense e que se notabilizam por isso. Peço a vocês mais uma vez que compartilhem esse podcast, mande para os seus amigos. Se você não é um assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal, ativa lá o sininho das notificações, porque aí esse conteúdo vai estar chegando para muitas mais pessoas, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.